Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Compra Planejada e hoje a gente vai falar de um assunto que todos os bancos e montadoras escondem de você, que é o tal do financiamento taxa zero. Será que realmente existe essa taxa zero? Ou tem alguma pegadinha, alguma coisa que eles não te falam que está nas letrinhas pequenas do contrato nos comerciais de TV? Bom, é isso que a gente vai revelar hoje, então assiste até o final se você quer ficar com esse assunto na ponta da língua. Tamo junto e bora lá pro vídeo. Mas antes de eu te contar tudo sobre essa modalidade de compra e de financiamento, a tal da taxa zero, eu quero que você saiba que a melhor forma de você aprender sobre linhas de crédito, seja financiamento, empréstimo ou principalmente consórcio, é você se inscrevendo aqui no canal. Então já te convido a se inscrever no canal porque você não sabe o quanto é difícil te avisar que tem vídeo novo aqui se você não for inscrito. E aí já aproveita, aperta o sininho aí do lado, ativa as notificações que assim você não vai perder nenhum vídeo aqui novo. E aí com certeza você vai aprender muito como ter uma vida financeira saudável, beleza? Então vamos lá, como que funciona então essa tal da taxa zero? Bom, para começar, você se considera uma pessoa sábia ou uma pessoa inteligente? Eu sei que de cara isso parece ser dois sinônimos, mas não são. Tá? Não é a mesma coisa. Uma pessoa inteligente, ela aprende com os próprios erros. Uma pessoa sábia, ela aprende com os erros e acertos de outra pessoa. E na verdade, quando você aprende com os erros e acertos de outra pessoa, você pula etapas na sua vida. Ou seja, você consegue conquistar as suas coisas, os seus objetivos e sonhos de uma maneira muito mais rápida. Eu sei, os erros, eles são realmente muito importantes para o nosso aprendizado. Mas você tem que saber o seguinte: a vida é muito curta para você desperdiçar tempo e dinheiro com um erro atrás do outro. E por que eu tô falando isso para você? Porque eu quero ir direto ao ponto. Não existe financiamento taxa zero. Realmente não existe, não caia nessa pegadinha armada pelo marketing dos grandes bancos e das grandes concessionárias e montadoras. Porque se você agir de uma forma sábia, você não vai precisar passar por isso para aprender na pele com seus erros. Muito pelo contrário, a gente está aqui para te passar conhecimento. Todo esse conteúdo aqui do Compra Planejada foi feito para te ajudar a trilhar um caminho da realização dos seus sonhos, a trilhar um caminho de fato onde você consiga comprar sem juros de verdade, realizar os seus sonhos de uma forma planejada, né? Conquistar o que você almeja. E é isso que eu quero te falar aqui no vídeo de hoje, tá? Mas Dan, e aí? Todo mundo fala sobre isso, taxa zero em todo lugar, realmente não existe? Bom, uma coisa tem que concordar. Esses anúncios estão em todos os lugares, seja no YouTube, seja na TV, Facebook, a gente encontra por aí várias coisas falando sobre o assunto, sobre financiamento taxa zero. Mas como diz o ditado, quando a esmola demais, o santo desconfia. Isso acontece porque as montadoras, as concessionárias, eles acabam aí fazendo alguma coisa para se desfazer dos seus estoques antigos. Né? Então, de repente, carros que vão sair de linha, ou carros do ano passado, de fabricação que ficaram parados, ou que vão ser substituídos no futuro, enfim. O que eles fazem? Eles fazem promoções de financiamento taxa zero para promover a venda desses veículos. E assim, de fato, na verdade, o que ocorre na prática é bem diferente do que é anunciado nas propagandas. Quando de repente você vai comprar um caminhão, seja um carro, seja uma moto, enfim, qualquer veículo móvel, você chega numa concessionária, o que a concessionária faz? Ela paga um subsídio ao banco, ela acrescenta um valor em cima desse bem, que esse valor seria um subsídio para abaixar a sua taxa de juros. Bom, na prática o que ocorre? Se você vai lá, de repente chega numa concessionária para comprar um caminhão, o vendedor ele vai te passar o preço lá, poxa, esse caminhão aqui vai sair para você apenas 100 mil reais com taxa zero, ou seja, você vai conseguir financiar sem pagar juros nenhum. Um sonho, né? Mas na realidade não é bem assim. Se você fosse comprar esse mesmo caminhão, chegasse na concessionária com valor à vista, o que aconteceria? O valor não seria mais 100 mil reais, o valor seria 80 mil reais. Ou seja, o que a montadora faz na prática? Ela embute esses 20 mil reais no preço, né, no valor do bem que ela está vendendo, e ela pega esse valor, esses 20 mil, e dá para o banco. Então ela entrega lá para o banco subsidiando a sua taxa de juros, fazendo com que o banco consiga reduzir a taxa, que seria em torno de 1,85, 1,70 ao mês, ele consegue reduzir para a taxa zero. Mas quem está pagando essa conta no final? Você mesmo. Essa é a realidade. Esses 20 mil reais ele está embutido no preço na hora da venda para subsidiar a sua própria taxa. E o que acontece na prática?
na prática, se você chegar lá e falar assim, eu quero comprar o caminhão à vista, eles tiram, o vendedor tira o subsídio que seria pago para o banco, porque você não vai financiar, e ele consegue fazer o valor do caminhão de 100 por 80 mil reais, que é o que de fato vale. Então esse valor de subsídio ele é embutido no preço para poder subsidiar essa taxa de juros para você. Então, no final das contas, a taxa zero é apenas uma taxa subsidiada pelo banco, né? Então, uma maquiagem que é embutida para aumentarem as vendas, essa é a realidade, tá? E não para por aí não, se segura na cadeira aí que ainda tem mais, tá? Esse assunto é tão sério, por quê? Porque existem também taxas e impostos cobrados que estão embutidos nesse financiamento, nesse tal financiamento taxa zero. Isso é tão sério, pessoal, que até os órgãos de defesa do consumidor já foram acionados e ficam sempre em cima. Por quê? Porque no anúncio não poderia ser anunciado aí que o financiamento é taxa zero, se no caso existem aí os impostos e encargos cobrados em cima da operação. O correto seria falar se é taxa zero se de fato o custo efetivo total, ou seja, CET, fosse igual a zero, e não é o que acontece, porque se fosse de fato isso, o mesmo valor que você pagaria à vista, os 80 mil reais nesse exemplo, você conseguiria parcelar ele sem juros. Isso mesmo, se fosse assim, isso seria realmente um financiamento taxa zero. E como você viu no nosso exemplo aqui, na prática isso não acontece. Então assim, se você não sabe o que é CET, não está entendendo aqui o que eu estou falando, eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo aqui, ó. Vou deixar o link aqui em cima do card, clica lá, vai para lá para você entender tudo sobre o que é esse custo efetivo total nas operações financeiras, que a gente fala muito aqui no nosso canal. Tenho certeza que vai te ajudar muito a entender todo esse assunto. Mas assim, voltando ao tema central do vídeo, tá? Além disso, normalmente o que ocorre? Quando se trata aí de um assunto, né, do tema de financiamento taxa zero, quando você chega para fazer um financiamento taxa zero num banco de montadora ou num banco tradicional, vamos dizer assim, do mercado, eu vi inúmeras vezes taxas, né, muito mais altas das taxas cobradas aí normalmente. Por exemplo, vamos falar de uma aqui que é muito cobrada, né? Que eu vejo que tem um aumento muito grande quando a gente se fala que é um financiamento taxa zero, que é a tal da tarifa de cadastro, ou seja, a TAC, taxa de abertura de crédito. Normalmente, um grande banco aí, ele vai cobrar em torno aí de R$50, R$100 para abertura do seu crédito, né, para você iniciar o processo de análise de crédito, de documentação. Quando você já tem relacionamento com o banco, uma conta corrente, já tem seu cadastro lá, para ser bem sincero, essa taxa nem deveria ser cobrada. Mas o que ocorre, né? Inúmeras vezes eu já vi, tá? Eu já vi casos onde a pessoa vem com um processo para dar entrada num financiamento de taxa zero e os bancos e montadoras fazem o quê? Cobram aí taxas absurdas, chegam a ser 30 vezes do valor de mercado. Ou seja, você chega a pagar aí taxa de abertura de crédito de R$1.000 quando o assunto é financiamento taxa zero. Então tudo isso está embutido e isso é cobrado por quê? Porque as pessoas não questionam, as pessoas não sabem disso e simplesmente vão lá, assinam e começam a pagar os seus contratos. Fora isso, tá? Ainda tem muitas das vezes as comissões dos próprios vendedores que estão embutidos, né? Os vendedores que conseguem fazer aí o fechamento desses financiamentos taxa zero também tem um comissionamento por operação financeira realizada. E tudo isso está saindo do seu bolso, tudo isso está saindo de você que está pagando tudo isso. Ou seja, eu sempre falo aqui, tá? Coloque tudo na ponta do lápis. O planejamento sempre é a melhor alternativa. E não pensa que acabou não. Tem mais uma coisa que eu quero que você saiba, tá? Que é muito importante. Muitas das vezes as concessionárias e as montadoras não alertam os clientes sobre a existência da IOF, ou seja, Imposto da Operação Financeira, que é cobrado sobre todas as transações financeiras no país. Isso vai ser cobrado independente se o seu financiamento tem juros ou não. O governo federal quer receber o imposto dele. E normalmente isso não é alertado aos clientes na hora da assinatura do contrato, mesmo em casos aí de financiamento de taxa zero. Eu mesmo li uma entrevista do presidente da Associação Nacional das Empresas Financeiras de Montadoras, aonde ele fala o seguinte, que não existe obrigatoriedade, né, das montadoras em avisar os clientes sobre o IOF, já que assim, mesmo em operações sem juros, né, vamos dizer assim, já que é um imposto que é cobrado em todas as transações, ou seja, é algo de praxe. Mas infelizmente a realidade não é essa.
muitas das pessoas não compram carros financiados toda hora. Normalmente as pessoas demoram para comprar os seus carros, muitas das vezes aí se planejam, compram de uma outra forma, ou seja, o IOF não está na ponta da língua da população brasileira. As pessoas não sabem da existência disso, desse imposto sobre operação financeira. Por isso que eu falo, tem que avaliar bem a sua linha de crédito antes de você adquirir, porque isso vai determinar se a sua compra ela vai ser uma boa compra ou não. E na maioria das vezes, você só descobre isso ou depois que já comprou ou no final. Mas vale a pena lembrar, tá? Não importa, não adianta se as concessionárias estão informando aí nas suas publicidades e as montadoras também em taxa zero, se na verdade o custo efetivo total, o CET, não é zero. Ou seja, pesquise, tá? Informe-se e peça também para o vendedor, para a loja que você está cotando, o custo efetivo total da operação, que só com ele você vai entender se de fato é taxa zero ou é pegadinha, que é o que normalmente acontece. Fora isso, também temos aí as situações onde são embutidos outros serviços aí para você conseguir essa tal da taxa zero. Ou seja, você é obrigado a fazer o licenciamento do seu carro na concessionária, fazer um seguro, atrelar aí a inserção de repente de um outro acessório. Tudo isso encarece muito. Muitas das vezes esses produtos dentro da concessionária têm um valor muito mais alto do que o valor praticado no mercado. Então pesquise muito, tá? Fora da concessionária antes de fechar algum negócio e não aceite em hipótese alguma, de repente, conseguir uma promoção, uma condição atrelada à compra de um outro produto que você nem quer. Por quê? No Brasil, isso é venda casada, ou seja, é compra casada. Você está fazendo uma compra de algo e tem que levar uma outra coisa que você não quer. E isso é crime, isso é ilegal. Não aceite isso em hipótese alguma. Então assim, analise bem, pesquise antes de tomar qualquer decisão e faça aquilo que eu te falei, seja sábio, tá? Não inteligente, seja sábio. Aprenda com os erros e acertos dos outros. Por último, esse financiamento taxa zero ainda exige entradas altíssimas. E de fato isso acontece por conta daquele trâmite financeiro que eu falei para vocês no começo do vídeo, que é o quê? O subsídio pago pela concessionária ou montadora ao banco parceiro ou banco de fábrica. Normalmente o que é cobrado do cliente? Em torno aí de 60% a 80% de entrada para você entrar aí com esse financiamento taxa zero. E normalmente o prazo que você pode pagar é pequeno, é um prazo aí de 36 meses. Isso faz com que as parcelas de fato fiquem pequenas. Por quê? Porque você está dando uma entrada gigantesca. Tá? Mas assim, se você tem o seu sonho de comprar o seu carro zero, de comprar o seu carro, não se desespera, tá? Eu falei para você no começo do vídeo que eu ia te dar uma dica aí, um pulo do gato, de como você aí dar uma turbinada para você conseguir comprar o seu carro de uma maneira certa, tá? Realmente sem pagar juros de verdade. O que você pode fazer? Se você tem esse valor em mãos de entrada, né, de 60% a 80%, é muito mais viável do ponto de vista financeiro você partir para um consórcio. Você pode entrar dentro de uma carta de crédito num grupo de consórcio, ofertar esse lance, contemplar a sua carta de crédito, ou seja, com um lance desse, né, nesse percentual, sua chance de ser contemplada é altíssima e aí sim você pode comprar o seu veículo usufruindo de uma linha de crédito sem juros de verdade. Esse é o caminho. É lógico que existe uma taxa de administração no consórcio, mas quando a gente compara aí aos financiamentos, é praticamente irrisório, é uma taxa muito menor comparada aos financiamentos e principalmente comparada ao subsídio que você tem que pagar para o banco na hora de você comprar essa pegadinha da taxa zero. Então vai por mim. Contempla a sua carta de crédito, usufruindo de uma linha de crédito sem juros, só pagando taxa de administração e chega na concessionária com a carta de crédito na mão, ou seja, pagamento à vista. Você consegue tirar o subsídio da negociação, pagar de fato um valor à vista e parcelar o seu carro de uma forma sem juros de verdade. Mas Dan, eu não tenho todo esse dinheiro para dar como lance para ser contemplado num grupo de consórcio. Bom, agora vai um conselho de amigo mesmo. Sabe o que eu estava falando lá no começo do vídeo sobre ser sábio ou inteligente? Então, ao longo da minha vida, eu pude perceber assim que não existe outro caminho a não ser o planejamento, não existe caminho melhor. Você de fato precisa se planejar em tudo que você faz. Eu não estou falando só da parte financeira, em qualquer parte da sua vida. Então, de fato, se você não colocar as coisas na ponta do lápis e sair fazendo as coisas por impulso, as chances são altíssimas de você fazer aí más escolhas e acabar se dando mal no final de tudo. Então, assim, eu gosto muito de fazer uma analogia com o esporte. Se você pegar e for treinar aí 12 horas seguidas, acordei hoje animado, vou treinar 12 horas e vai e treina, o que vai acontecer?
vocês vão concordar comigo, né? Nem de longe isso é saudável, muito pelo contrário, provavelmente você vai se lesionar, você vai se dar mal, essa é a realidade. Por quê? Porque o que importa na vida não é o imediatismo, não é o impulso, mas é a constância. Ou seja, o melhor caminho é de fato você se planejar para você poder realizar as coisas. Então é a constância do seu treino que vai te tornar mais forte, que vai te tornar aí mais capacitado com preparo físico. E trazendo isso para o mundo financeiro é a mesma coisa, né? Não tem como você sair no imediatismo para realizar os seus sonhos. Você vai se dar mal no final das contas. Então o meu conselho é você começar a se planejar através do consórcio, é você entrar num grupo de consórcio. Por quê? Porque nesses 10 anos que eu trabalhei com linhas de crédito, que eu aprendi nesse mercado financeiro, não tem outro caminho a não ser o planejamento. E o consórcio, ele te dá um plano, ele te dá um caminho. Quando você entra num grupo de consórcio, você está numa fila para receber a sua carta de crédito. Ou seja, é uma questão de tempo para você realizar aquilo que você almeja, o sonho que está aí, que só você sabe quanto vale para você. E mesmo que você não tenha um valor de lance, existem estratégias que você pode utilizar para ser contemplado mais rápido. A gente já falou sobre isso aqui no canal. Se você perdeu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima, ó. Link aqui, é só clicar no card, vai lá, que tem muitas estratégias que você pode utilizar para acelerar a sua contemplação e você conseguir aí realizar a tão sonhada, né, contemplação e a conquista da sua casa, do seu carro, da sua moto, da sua viagem, enfim, a realização do seu sonho. Então, sem sombra de dúvidas, eu recomendo para você você entrar num grupo de consórcio. Com certeza vai ser muito mais viável e mais saudável para o seu bolso, através de uma compra planejada e, de fato, uma linha de crédito justa. Por quê? Porque você vai conseguir parcelar sem juros, você ainda vai ter poder de compra para comprar o seu carro, o seu imóvel, enfim, o seu bem à vista. Legal? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou aí, deixa o like pra gente aí. Aqui embaixo na descrição tá o meu WhatsApp. Se ainda ficou alguma dúvida, a gente tá aqui para te ajudar, ou eu, alguém aqui da equipe, né, do pessoal aqui do Compra Planejada, vai te atender na hora, vai te ajudar sim a você realizar esse sonho, porque todo mundo que tá aqui merece, cara. A gente batalha, a gente merece realizar os nossos sonhos. Se você ainda ficou com alguma dúvida, então, ou de repente aí tá querendo encarar realmente um grupo de consórcio para começar essa caminhada para tirar esse plano do papel e tá precisando de uma ajuda para escolher um bom grupo, uma boa recomendação, clica aqui no link da descrição e vem falar com a gente aqui que com certeza a gente vai te ajudar. Fora isso, a gente tem nosso grupo do Telegram, só clicar, dá no link da descrição aqui também e vamos bater um papo lá no Instagram. Poxa, estamos sempre direto lá colocando bastidores aqui do Compra Planejada, insights, dicas. O meu Instagram é o @dancarlosilva, só seguir lá que a gente vai estar trocando ideia. Beleza? Obrigado, pessoal, até a próxima, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado. Fui, valeu!